Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fala Cinecoff Podcast, que essa semana está incrível. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante para você, Luciano. Pois é, a gente está no Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, na verdade, com relação ao combate ao suicídio e alguns fatores também como a depressão, a ansiedade, enfim. Para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos recebendo uma especialista em análise comportamental, que é a Letícia Smanioto. Antes de mais nada, queria te agradecer demais pelo ter aceitado o nosso convite e falar de um assunto extremamente importante. Obrigado, Letícia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luciano. Para mim é uma honra poder estar aqui e a gente está fazendo parte dessa corrente do bem de ajudar as pessoas, né? Muito obrigada também, Andréia. Seja muito bem-vinda. Vamos falar do Setembro Amarelo, porque hoje a gente tem mês para tudo, né? É janeiro, fevereiro, março, mas o Setembro Amarelo, ele acho que tem uma característica importante, porque lida com o comportamento das pessoas, como está a realidade da sociedade, e ela não é muito boa, né, Letícia? Ela não é muito boa, Luciano, mas também ela é promissora. Então, assim, não sendo muito dentro da utopia, né, a gente tem boas notícias também, né? Então, só da gente estar aqui hoje, num espaço de mídia, né, conversando com as pessoas sobre esse tema de forma tão aberta, que há muitos anos atrás era um tabu e era um sinal de fraqueza muito grande você falar que estava em depressão, que você tinha tentado suicídio, né? Era frescura, né? Pura frescura, né? Então, hoje, a boa notícia é essa, se fala mais abertamente. O índice de suicídios no Brasil diminuiu nos 10 últimos anos, então a gente baixou aí de 16% mais ou menos, hoje a gente está caminhando para os 12% no Brasil, mas ainda a gente está falando de 30 milhões de pessoas, né? Então ainda muita gente. 30 milhões de pessoas? 30 milhões de pessoas hoje que pensam em suicídio hoje no Brasil. É um dado da OMS agora de 2024. Que loucura! Eu achei que não era tanto assim. Muito. Embora no dia a dia a gente sente, na verdade, essa preocupação cada vez maior. Né? Com certeza. Ainda são 48 homicídios por dia no Brasil, né? No mundo é um suicídio, né? Um suicídio a cada 40 segundos. A cada 40 segundos no mundo hoje uma pessoa tira a própria vida. Então é muito sério. E o que é mais alarmante, Luciana e Andréia, é que a maior índice de jovens é que aumentou o suicídio. Então, nos últimos 5 anos, a OMS registra entre a faixa dos 15 aos 25 anos o maior índice. Então, a gente diminuiu a quantidade, né, de suicídios, mas aumentou de forma assim, gigantesca entre os jovens. Mas por que isso está acontecendo entre os jovens? Existe uma razão X, Y, enfim... Por que os jovens estão emocionalmente mais frágeis? Bom, a Unicamp fez uma pesquisa agora em 2022 justamente para entender o que é que estava acontecendo. E o principal motivo está atrelado ao fato desses jovens estarem assumindo a sua sexualidade de gênero diferente. Então, hoje os que mais cometem suicídio são os bissexuais, os transexuais, né, os homossexuais, por causa da pressão da família e a pressão da sociedade. Ainda existe muito julgamento, preconceito com relação a isso, né? E se as pessoas, assim como nós, né, e também as religiões, as filosofias, não enxergarem isso com o devido respeito, né? Você pode não aceitar, você não é obrigado a achar gostar, aquilo normal ou gostar, enfim, mas o respeito. Porque essa falta de respeito está fazendo com que essas pessoas tirem a própria vida. Sim. Então isso é muito sério. É muito preocupante, né? No momento que você olha jovens, com toda a vida pela frente, é a melhor fase, acho que, da vida. Você começa a construir teu futuro, você começa a traçar o melhor de você. Daí você olhar dados como esse que impressionam e ainda pensar que as pessoas estão com a cabeça assim, né? Não olham para os lados. Como virar essa chave? A gente vira a chave primeiro através do entendimento do que está o cenário. Então não é mais mimimi, é um efeito colateral de pandemia também, né? Porque hoje o suicídio, ele mata por ano 1 milhão de pessoas, por ano no mundo 1 milhão de pessoas. Então mata muito mais do que uma pandemia, do que uma guerra. Então é uma guerra velada, silenciosa, mas que tem efeitos catastróficos.
O que a gente pode fazer é entender esses números, a gente buscar ajuda, né, das mais diversas maneiras que tenham, aliar as forças, não achar que é só um problema do governo, achar só um problema das entidades que organizam isso, mas sim é de nós, da população. Então, de vocês, por exemplo, quanto vocês já estudaram, às vezes, minimamente para saber quando uma pessoa está passando mal, como que socorre uma pessoa, faz uma respiração boca a boca, como que tira ela da água, como salva do sufocamento, né? E para primeiros socorros emocionais a gente não tem essa informação. Não tem mesmo. Como é que você atende uma pessoa que está com crise de ansiedade, está tendo um surto psicótico, está tendo uma crise de pânico? Como é que você lida com essa situação? Como que você conversa com essa pessoa sem julgamento a ponto dela entender que ela precisa de ajuda? Falta mais essa informação, né? Falta muito essa informação, e falta muito mesmo. A campanha de Setembro Amarelo ela é muito jovem, né? A CVV criou essa campanha junto com algumas outras pessoas, e é a principal apoiadora, que é o Centro de Valorização à Vida, o Setembro Amarelo. Então o site ele está no ar há 3, 4 anos, né? Hoje já tem cartilhas que você pode fazer download. Então as empresas, os RHs, as famílias, os órgãos religiosos, qualquer hoje empresário, qualquer empresa, qualquer grupo pode entrar no site hoje gratuitamente, setembroamarelo.com, e baixar a cartilha lá de primeiros socorros relacionada à depressão. Então dá para muito fazer isso, né? Conversas em roda, né? Sem julgamentos também. É possível. E aí fazer o devido encaminhamento, né? Em Foz do Iguaçu, por exemplo, a gente tem 13 equipamentos, 4 deles especializados em saúde mental. A gente sabe que a fila de espera ainda é grande para um atendimento psicológico, né? Mas existem várias outras ONGs, várias outras entidades que estão trabalhando, né? As universidades, mesmo através dos universitários, para poder diminuir essa fila e ser mais rápido esse atendimento. Letícia, vamos lá, parte prática. Como a gente identifica alguém que está, por exemplo, num processo depressivo, está com ansiedade e que daqui a pouco já está começando a pensar em tirar a própria vida? Ok. A primeira mudança é com certeza na autoestima. A pessoa ela perde essa necessidade ou essa vontade de se arrumar. Então muitas vezes ela perde assim, antes me maquiava, eu paro de me maquiar. Antes eu andava com uma roupa passada, hoje não passo mais a roupa para vestir. É como se a pessoa tivesse tivesse limpando a casa e saísse para a rua. Uma autoestima baixa. A autoestima baixa. O sorriso, normalmente, da pessoa que quer esconder a depressão, ela é um sorriso muito exagerado. É como se ela ficasse assim, oscilando, sabe, numa alegria, numa tristeza. Daquela gargalhada que parece até uma gargalhada forçada, às vezes. Para disfarçar? Disfarçar, exatamente. E aquele, assim, sorriso implastificável. Aquele sorriso assim, eu tô sorrindo, mas eu não tô sorrindo. Os olhos estão tristes. Os olhos, eles são a janela da alma mesmo. Eles entregam a nossa tristeza, né? E essa passividade diante da vida. Parece que os problemas, eles acontecem, mas a pessoa assim tá passiva, tá amortecida, não sente mais as coisas. E as palavras, sabe? Mas isso aqui não vale a pena. Eu não mereço isso. Ou, isso não adianta mais. Mas eu nem tenho mais esperança de conseguir aquilo. E nos últimos estágios ela deixa mais claro, sabe? Isso aqui, que importância que eu tenho para o mundo, eu nem vou fazer falta. Eu devia morrer mesmo. Então, isso já são os últimos estágios aí de que a pessoa, sabe, tá gritando, mas não tá sabendo pedir ajuda. E de que forma a gente pode ajudar uma pessoa sem, digamos assim, sem machucá-la muitas vezes. Porque às vezes é difícil você chegar numa pessoa que está precisando de ajuda, mas a gente não tem não sabe como fazer, a maneira correta. Tem algum segredo, alguma coisa que dá para fazer para ajudar essa pessoa de uma maneira, digamos assim, delicada, amorosa, com um olhar diferenciado? Olha só a maneira que você mesmo está falando comigo agora. Escolhendo as palavras, falando com um sorriso, né, uma voz carinhosa. Isso já é o primeiro começo. E não é dizer assim, você é tão jovem, nossa, mas você é tão bonito. Ou a gente estava falando isso, mas você tem a vida inteira pela frente. Uma pessoa em depressão, em pensamento de suicida, ela não tem essa visão. Então isso machuca mais ainda ela.
Então, é você dizer, olha, eu sei que talvez essa fase esteja sendo difícil, eu não consigo talvez compreender o tamanho da dor que você esteja sentindo, mas eu quero saber só, que você saiba que eu amo muito você, que eu tô aqui para você, a hora que você quiser falar, você vai ter toda a ajuda que você precisa e eu tô aqui para você e nós vamos juntos. Eu tô aqui contigo, você não está sozinho. E uma das coisas, assim, eu não digo que talvez assim, esteja isso na base científica da psicologia, mas que a gente trabalha muito na nossa família e eu trabalho isso muito com os grupos, é quando a gente tem uma intervenção carinhosa. Então, num bom dia que a pessoa talvez esteja melhor, reunir a família para conversar, que está chegando num nível complicado, explicar a situação que está acontecendo. E às vezes essa pessoa ela ser recebida num café da tarde ou alguma coisa nesse sentido e a família daí expor a preocupação com carinho, com amor. O porque ambiente às vezes familiar, o pode ser uma porta de salvação. E às vezes não é um ambiente só da família, porque às vezes a pessoa não tem essa estrutura familiar, mas às vezes ela tem um grupo que é um vínculo familiar, que pode ser uma igreja, pode ser às vezes um ambiente de trabalho, às vezes pode ser os colegas de trabalho, às vezes pode ser a chefia, as lideranças, entende? Então não necessariamente às vezes a família, mas o que tem o vínculo familiar mais próximo e que as pessoas notem isso, né? E sempre assim, né? Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado, isso é fato. Então eu percebo muito ao longo dos anos, assim, perdi amigos por suicídio também, que às vezes você fala, nossa, o que eu poderia ter feito, ou às vezes ficar se culpando, né, pela pessoa que se foi, mas às vezes assim, você tentou ajudar, você fez tudo aquilo que você podia, e às vezes realmente, infelizmente, não tem que ser feito nesse sentido, se realmente a pessoa ela não quer ser ajudada, né? Agora, migrando isso para o lado corporativo e tal, as empresas estão preparadas para identificar o colaborador que tenha algum problema nesse sentido ou ainda não? Ainda não, Luciano. E está muito longe disso acontecer, infelizmente, né? Por quê? Vamos pensar assim, quais são as empresas hoje que têm uma CIPA, por exemplo, né? Que é a Semana Integrada de Prevenção a Acidentes de Trabalho, que normalmente são as CIPATs, né? Que ensina as pessoas lá os primeiros socorros, digamos assim, né? Mal as empresas sabem o que são primeiros socorros corporais, que dirá os primeiros socorros emocionais. Então está muito longe disso acontecer, né? A gente tem ambientes muito tóxicos hoje, liderança que não presta atenção no estrago que faz na mente e na vida do trabalhador, do seu grito, por exemplo, do seu liderado. Um grito, uma maneira de cobrar as coisas, né? A pressão que coloca, ou não ter um diálogo aberto, entender o que está acontecendo, às vezes, na vida da pessoa. É só enfim. cobrança, muitas vezes É só cobrança. só cobrança, como se realmente tivesse ali uma maquininha de fazer prestação de serviço ao invés de um ser humano. Esses gestores não se dão conta que quando o funcionário trabalha com alegria, né, de forma positiva, bem tratado, a produtividade é maior? Luciano, até se dá conta, mas a questão é o como fazer. É uma mudança cultural muito grande. A gente vem de décadas de chefia e não de liderança. A gente tinha chefes e não líderes. Então, assim, as pessoas sabem como manter uma vida saudável, né? Então, se eu perguntar assim, Luciano, você tem uma alimentação extraordinária, maravilhosa, todos os dias, impecável, você vai na academia todo dia, você faz o check-up a cada 6 meses, às vezes as pessoas vão dizer assim, não, mas você não sabe que precisa? Ah, mas eu sei, mas é o como. Isso precisa entrar num hábito, isso precisa de uma mudança de mindset, de paradigmas. Às vezes os líderes sabem e querem e sabem o como, mas às vezes quem está acima dele ainda não permite. Então é um desafio, assim, sabe? E esse ciclo, ele só vai mudar quando realmente a gente tiver essa oxigenação. E aí entra uma parte que eu estou muito feliz mesmo como consultora de educação corporativa e de felicidade corporativa, é que até o governo federal hoje entendendo essa necessidade que precisa trabalhar a saúde mental nas empresas, que é onde o colaborador, a pessoa passa a maior parte do tempo trabalhando. Exatamente. Então, às vezes é por aí que tem que começar mesmo, né? Exatamente. Sancionou, foi aprovado já na Câmara dos Deputados a Lei de Saúde Mental, que vai certificar as empresas que promovem essas ações dentro do ambiente de trabalho. Então, não sei se porque é ano eleitoral, a gente vai ter uma votação no Senado ainda esse ano,
Acho que não, acho que vai ficar para fevereiro ou março do ano que vem. Mas isso, a partir do momento que a empresa cria um cronograma, ela faz as ações, ela tem como provar tudo isso, ela, junto com o seu contador, pode solicitar esse certificado de saúde mental, de programa de saúde mental. É uma empresa certificada que promove a saúde mental. Então, isso vai ajudar que realmente se fale sobre isso, trabalhe sobre isso, numa versão 360, não só no chão de fábrica ou só na liderança, entende? Vai ter que ser de cima para baixo isso, porque também interessa para as empresas um incentivo fiscal que elas vão receber. Então, uma vez que elas forem certificadas, elas vão ter um incentivo fiscal. Isso é uma política pública de utilidade pública. Aí sim você olha uma lei sendo aprovada que tem uma finalidade, não só aquelas leis que são aprovadas que não servem para nada, são lá engavetadas e nunca são colocadas na praticidade. Esse funcionário que trabalha nessas empresas, isso é um grande problema, porque ao mesmo momento que aquela pessoa ela está ali precisando daquele dinheiro. Às vezes aquela pessoa ela está insatisfeita, ela está infeliz, mas ela precisa daquilo ali. Como é que uma pessoa dessa sai de um ciclo desse? Às vezes ela está tão... Medo, né? De perder o emprego, acho que deve ser... De perder o emprego, de perder aquele vínculo, aquela rotina todo dia, que a pessoa não consegue nem olhar para... Poxa, mas eu sei fazer isso, não tem coragem mais. Essa falta de encorajamento você deve encontrar muito nesse teu trabalho, nas empresas, deve identificar muita gente também, não é? Andréia, eu gosto de trabalhar dentro da política de contra fatos, não argumentos. Então, às vezes as opiniões confundem, mas os fatos, eles nos representam com verdade. Então, eu sempre oriento para as pessoas assim, eu não estou feliz aqui, mas você gostaria de mudar alguma coisa aqui? Você permaneceria se mudasse alguma coisa? Não, eu gosto da empresa, eu adoro a empresa onde eu trabalho. Opa, então vamos trabalhar na contribuição, que é... Dá para esse colaborador conversar com seus pares, os seus colegas, uma conversa bem franca, sem ser tendenciosa e sem querer guerra, costumo falar. É diálogo da paz, não diálogo da guerra, né? E aí entender, fazer esse mapeamento, esse mínimo diagnóstico através de uma simples pesquisa interna mesmo no papel. Olha, gente, o que está te incomodando, Andréia? Anota lá, o que está te incomodando aqui? Qual é a reclamação dos clientes? Essa aqui, ok, então tantos por cento da nossa empresa está assim, assim, assado, tantos clientes estão entendendo que é isso e isso com relação ao atendimento que não estão recebendo. Perfeito. Aí, nesse momento, a equipe chega para o seu líder, para o seu gestor e fala, olha, o que a gente mapeou é isso aqui. Então, não é a opinião de mais. Aí, existe uma força, né? A gente está num sindicato hoje, justamente, que é uma força, que é dizer assim, você sozinho, às vezes é difícil, mas quando você está num conjunto e você tem os fatos para isso, é outra história. Então, eu percebo que aí acontece de uma forma mais rápida e mais fácil aí as mudanças, sabe? Quando não é a opinião de é de vários, né? Existe, assim, dados estatísticos que definem quem mais sofre com esse tipo de situação, se homem, se mulher? Existem. As mulheres sofrem mais ainda. Por quê? Porque os ambientes corporativos ainda são bastante masculinizados, bastante machistas, né? Tanto que, assim, o índice de suicídio ele é maior nos homens, tá? Mas as tentativas são mais das mulheres. As mulheres fazem uma tentativa mais como um pedido de socorro, para falar assim, eu queria tirar minha vida, mas eu não queria. Então, eu tentei, mas não tentei de fato. É como se fosse assim, sabe? Mas os homens não. Quando eles vão, né, para esse lado, realmente eles fazem para tirar mesmo, de verdade, a própria vida, né? Então, são as mulheres. A gente ouve muito ditado, diz assim, quem quer se matar, vai lá e se mata e não anuncia. Isso é lenda? É lenda. Com certeza é lenda. Sim. Porque a gente ouve demais isso. Não, você quer se matar, vai lá e se mata. E não é bem assim, na verdade, né? Não. Tanto que, assim, é clássico do filme mostrar as pessoas subirem num prédio e ficar lá, eu vou me jogar, né, eu vou, né, e tal, é um clássico. Justamente por causa disso, porque, na verdade, que a pessoa, ela está pedindo socorro, né, ela quer atenção, ela quer que alguém pare, né, e preste atenção e ajude a resolver o problema. Outra que se fala muito é a pessoa que se matou, ela foi corajosa, ou ela foi covarde por não enfrentar. E também não tem como julgar isso, né? É difícil, é isso que eu ia falar para você. Você, assim, colocar
uma palavra que defina é desafiador. É muito pessoal. É muito pessoal. A gente sabe mesmo que a gente passa. Eu só digo uma coisa, sabe? Assim, a dor de quem comete suicídio é uma dor imensurável. A ponto de uma pessoa falar assim, eu não aguento mais essa dor. Porque a pessoa, ela tenta o suicídio e vai a vias de fato por causa dessa dor que ela não aguenta mais. A prevenção ainda é o melhor caminho. Com certeza. E a gente estava falando um pouquinho antes de começar o podcast aqui de algumas coisas que as pessoas normalmente fazem, né? Para se prevenir. E eu trouxe uma anotaçãozinha aqui, deixa eu buscar, porque isso aqui eu quero falar na íntegra mesmo, porque na pesquisa que eu fiz, eu trouxe, assim, de vários canais, da OMS, da Unicamp, do próprio, né, CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Eles mapeiam aqui 5 principais ações que as pessoas podem fazer para se prevenir, né? Dentro das pesquisas que eles fizeram. É praticar um hobby. A gente precisa desfocar das áreas de pressão da nossa vida. Então, muitas pessoas vivem para trabalhar e o certo mesmo do equilíbrio é trabalhar para viver. Então, se o teu trabalho ele não consegue pagar que você tenha um hobby, alguma coisa está errada. Está errado. A outro ponto é cuidar da saúde do corpo e da mente, praticando alguma atividade física. Então, as pessoas, todas elas que estão em depressão, você pergunta, você pratica atividade física? Difícil. Raramente uma pessoa em depressão Só isso aí já te traz um bem-estar. Com certeza. É porque a gente tem uma fábrica hormonal, né? Que quando a gente está com muita adrenalina, muito cortisol, a gente propicia um ambiente de doença mental. E quando a gente está colocando dopamina, serotonina, né, que são os hormônios mais da felicidade, aí a gente, através da atividade física que a gente produz, dentro dessa fábrica que a gente tem do nosso corpo, né? E ter um suporte de vínculo familiar, que é o que eu estava falando antes, né? Mas eu sou sozinho nessa cidade. Opa, eu vim de fora, não conheço ninguém, tem que se enturmar. Tem que se enturmar. Vai para um trabalho voluntário, eu falo, vai para uma igreja, vai num grupo de dança, se inscreve numa aula de inglês, qualquer coisa que tenha um grupo. Mas não dá para ficar. Vai para academia, vai ver onde tem corrida de rua, pega uma bicicleta, vai, junta com quem faz ciclismo, entende qual é a tua rotina, o que você gosta de fazer e junta com essa galera. A gente sempre tem uma tribo que a gente se identifica, né? Então, junta com essa galera, não fica sozinho. Então, às vezes, se você não tem a família por perto, você pode criar os vínculos familiares de apoio. Outra coisa importante é cultivar essa prática da utilidade social. O ser humano, ele, em depressão, e principalmente no suicídio, é como se ele não se sentisse mais útil. Eu não sirvo para nada mais, né? Eu não sou importante mais para ninguém. E quando você está num trabalho voluntário, que às vezes as pessoas que estão lá têm problemas imensamente maiores do que os seus, não dá para comparar nem para julgar, mas já comparando, né? Você vê assim, nossa, meu problema é tão menor do que essa pessoa. Às vezes não é nada, né? Às vezes não é nada. Eu acho que a ideia é criar referenciais, né? Mas exatamente. Então, assim, você se sente contribuindo para o mundo. Então, assim, a minha vida tem importância, ela tem propósito. Tudo que eu faço não é só para mim, mas eu ajudo outras pessoas. Então, eu sou referência para outras pessoas. Logo, eu estou deixando um legado. Logo, a minha vida ela é importante para alguém. Então, isso é fundamental. E alimentar alguma crença espiritual ou religiosa. Eu falava um pouquinho antes também que passei por depressão. É por isso que para mim esse tema ele é tão importante. Por isso que eu levanto essa bandeira mesmo dentro das empresas, né? Porque é desafiador. Então, de todas as filosofias que eu estudei, as práticas que eu tive, 2 coisas foram fundamentais para mim. A escritoterapia, escrever o meu livro, foi fundamental para mim colocar isso para fora. O método Stewart, do psicólogo norte-americano, ele é fantástico. Ele fala que com 95% do problema a gente resolve só da gente colocar no papel. Porque a gente organiza as ideias, né? Então, é fantástico isso e, com certeza, a minha religião, a minha espiritualidade, de verdade, foi o que me salvou. Senti o amor das pessoas que rezaram por mim, que os encontros, né, espirituais, que você realmente chora, você coloca tudo aquilo para fora, sabe? Assim, sem julgamento. Só amor você recebe, né? Então, seja lá qual for a filosofia, seja lá qualquer a religião, mas se acreditar em algo maior, que alguém está olhando para você, que torce por você, te dá sustentação, né? É fundamental. Então, Letícia,
tudo isso que a gente conversou aqui, talvez um pouco, talvez não, com certeza um pouco mais, você tem um workshop, é isso? Tem, exatamente. É por causa disso que surgiu essas necessidades da gente. Como que a gente vai fazer isso dentro das empresas, então? Como é que a gente vai falar de saúde mental? Como é que monta um programa? Então, no ano passado, eu lancei esse primeiro programa, depois que eu fiz uma formação em felicidade corporativa, mais para os dados de Foz do Iguaçu, mais para a nossa realidade, dentro da nossa cultura. Eu montei uma série de workshops, que são oficinas integrativas, com atividades, ferramentas, com gincanas, bem interativo mesmo, bem lúdico também. Então, são um pacote de até 8 meses que a empresa pode realizar, uma vez por mês, esses encontros, né? E eu vou fazer esse workshop na CIF, que você falou, que é no dia 12 de setembro agora. É um dos temas que eu faço nesse programa de saúde mental. É o workshop Primeiros Socorros Emocionais. Uma boa oportunidade para os empresários, né, entenderem como é que as coisas estão funcionando e como elas precisam seguir, assim, na parte comportamental. Exatamente. O tratamento aos parte colaboradores. Humana. Exatamente. Pois né? E aí, nesse workshop, a gente vai tratar como prevenir e lidar com a ansiedade e as crises emocionais no ambiente de trabalho. Olha, não só com a equipe, viu, mas com os clientes também. Porque muitos de nós também, eles falam assim, às vezes parece que a gente tá tudo bem com a gente, mas só da quantidade de gente estressada que nós atendemos durante o dia, a gente chega no final do dia estafado. É uma carga emocional, às vezes, muito negativa, uma carga emocional, né? que os colaboradores das empresas estão recebendo todos os dias. Está todo mundo surtado, que a gente fala, né? Exatamente. A percepção que a gente tem. Naquela vertente de que não é verdadeira. Então, o cliente sempre tem razão, não é bem Não, assim. de forma nenhuma. O cliente que acha que sempre teve razão é o cliente que não foi educado Mais ou menos isso. pela empresa, né? Como identificar, prevenir e lidar com a depressão e também a síndrome de burnout na empresa. A gente não sabe lidar com um colega que está em burnout, que é diferente da depressão, é outra coisa. Até assim, eu acho que identificar também, né? É um pouco Identificar, difícil. Exatamente. É isso aí. Como lidar com as emoções e desenvolver inteligência emocional no ambiente de trabalho, isso ser uma prática de todos e não mais nossa, agora virou... Como eu escuto sempre, nossa, agora virou filósofo, agora virou coach, né? E não é nada disso. Como implantar um programa de saúde mental e felicidade corporativa na empresa. Então, eu vou dar dicas para os RHs de como que eles podem ter algumas ações que eles podem fazer para que isso vire um programa interno. Nossa, muito bacana os temas. Muito E o bacana que é essa lei de certificação da saúde mental para as empresas, as suas diretrizes e incentivos fiscais. Então, eu vou abrir como é que é essa lei, quais são as diretrizes, quais são os critérios que as empresas vão precisar se adequar para poder se certificar, porque aí quando ela for aprovada, né, seja esse ano ou seja o ano que vem, as empresas já vão estar munidas de tudo aquilo que já foi feito, já tem as documentações, já tem tudo que precisa, só encaminha via contador e daí pede, né? Para os empresários que se interessarem, como é que eles podem fazer para realizar a inscrição? Perfeito. Através aqui eu vou deixar o link aqui para vocês na própria divulgação do Cinecoff, se você me permitir. Claro. Tem um link de inscrição. Vai se entrar no site do DH+, que é o Núcleo de Desenvolvimento Humano e Consultorias da CIF. Tem o site que é o dhmais.org.br, dhmais.org.br. Tem lá o link de inscrição. No meu Instagram também, Letícia Smanioto Coach. Tem lá na minha bio, também pode entrar o link de inscrição. E no Instagram do DH+, oficial, também tem lá o link para se inscrever. Os valores são bem acessíveis, sabe, Luciano? Se você me permitir, puder falar. Pode então, a gente planejou assim, quem é membro do DH+, que é do Núcleo de Desenvolvimento Humano, a inscrição é gratuita, né? Eu sou hoje conselheira do DH+, deixei a coordenação agora há um mês atrás. Ficou o valor de R$90 para quem é associado da CIF, professor e também os estudantes universitários. Olha aí, uma oportunidade aí todo mundo participar. E R$150 para quem não é associado. Então, são 2 horas de workshop com certificado. Vai receber a cartilha de primeiros socorros emocionais, que eu vou apresentar lá e depois eu vou poder levar para poder conversar com a empresa. Vai ter alguns sorteios lá, enfim. Muita coisa boa vai acontecer. Tenho certeza que sim. Letícia, eu queria te agradecer, né, demais. A gente poderia ficar falando aqui 2, 3 horas de podcast.
Mas obrigado mesmo, porque eu acho que é muito importante esse tema e a gente sente na pele, no dia a dia, toda essa realidade, com os jovens principalmente, cada vez mais. E eu acho que é importante a gente destacar tudo isso. E a necessidade de mais informações como essas repassadas hoje aqui, eu acho que isso é muito importante, levar informação. Cada vez mais que as pessoas tenham informação para que elas possam ampliar essa rede de apoio. Exatamente. É isso. Eu é que agradeço esse espaço, tenho certeza que o universo também agradece, porque a gente está contribuindo para o bem e para salvar vidas, né? Então, Setembro Amarelo, se precisar, por favor, peça ajuda. Obrigada. Obrigada mais uma vez. E o Fala Cinecoff Podcast dessa semana vai ficando por aqui, mas tem muitas novidades nas nossas redes sociais oficiais aqui do Cinecoff. Acompanhe a gente. Até a próxima semana. Tchau. Até lá.